Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida, que esse momento seja um momento de louvor, de adoração ao Senhor e de bênção para a sua vida. Que as adorações que nós vamos cantar aqui, que a mensagem seja edificante, abençoe a sua vida e assim fortaleça a sua fé para mais essa semana que se inicia. E para iniciarmos nosso culto, eu quero convidar você para uma leitura de Jeremias capítulo 16, do versículo 19 ao 21. Onde Jeremias diz o seguinte: Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Aí o Senhor responde para eles: Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder. E saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias aqui, ele reconhece que o Senhor é a força dele, é a fortaleza dele, é o refúgio no dia da angústia. As outras nações, no tempo da angústia, vão se virar para Deus e dizer que nossos pais herdaram só mentiras, vivemos na mentira da religião, qualquer outras mentiras. E aí ele faz uma pergunta, já com uma resposta dizendo: é possível fazer deuses para si mesmo? Todos esses deuses, eles não são de verdade. Aí o Senhor responde que Ele é o Senhor da verdade, Ele é um Deus de poder, Ele fará conhecer-se no meio da angústia, para que essas pessoas, ao experimentar o poder dele, experimentar a força dele, reconheçam que ele é o Senhor. Nós cristãos, nós que temos fé no Senhor, nesse tempo também de angústia, também podemos experimentar a bondade, a força, o poder do Senhor, porque nós já reconhecemos que ele é o Senhor das nossas vidas. E é por isso que nós nos reunimos para adorar a Deus, para glorificar a Deus, mesmo em tempo de pandemia, mesmo tendo que fazer culto online, mesmo tendo que cada um ficar no conforto da sua casa, ainda assim reconhecemos que Ele é o Senhor e Ele é digno da nossa adoração, porque fica bem louvar ao Senhor, como diz o salmista. Por isso vamos também agora louvar o Senhor com uma oração de adoração ao Senhor. Então feche os seus olhos e ore comigo nesse momento de início de culto. Pai querido e amado, no momento, Senhor, que nós iniciamos esse culto, nós já nos colocamos, Senhor, diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poder e a Tua força, reconhecendo, Senhor, que Tu é aquele que é refúgio num tempo da angústia, assim como Jeremias reconheceu. E é por isso que nós queremos ser gratos a Ti. Queremos, ó Deus, dedicar esse culto em ações de graça a Ti, por tantas bênçãos derramadas, por proteção, por sustento, por tudo, ó Pai, que Tu tens feito nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós Te louvamos. Mas também nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Também aproveitamos esse momento, Senhor, inicial para pedirmos perdão pelos nossos pecados, para que assim, na Tua misericórdia e graça, Tu nos perdoes os pecados, nos purifique de toda injustiça, para que, purificados, possamos, ó Deus, com ousadia, adentrar o trono da graça e Te adorar na beleza da Tua santidade. Recebe as nossas vidas, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, Tu me sondaste, me conheces, conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei no Teu Espírito e pra onde fugirei
Se disser que as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti.
teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O povo escravizado, que pelas mãos do Senhor saiu das garras do Egito, teve uma marcha lenta rumo à terra da promessa. Foram 40 anos de um aprendizado difícil sobre confiança, solidariedade e perseverança, conteúdos nada fáceis de se aprender. Levou muito tempo para que Yahvé tatuasse essas e outras palavras sobre as cicatrizes deixadas pela chibata de Faraó. Mas no tempo oportuno, um povo livre deu lugar aos escravos saídos do Império do Sul. Em nossos dias, em nossa nação, homens e mulheres foram lançados na escravidão. De acordo com dados do Banco Mundial, quase 15 milhões de homens e mulheres estarão abaixo da linha da miséria em 2021, vivendo sem o mínimo, sem ter direito ao pão nosso de cada dia. Destes, a maioria é composta por mulheres que chefiavam famílias e ficaram sem emprego. Podemos até visualizar o grande número de prestadores de serviços que não têm mais o privilégio de comer do suor do seu rosto. Ao observar este cenário, a IPIB, através da sua diaconia, ouviu o clamor de um povo, o grito dos excluídos. Ao mesmo tempo em que vemos uma sarça arder sem se consumir e tirando as sandálias dos pés, entendemos que Deus novamente chama homens e mulheres para levar os desprovidos para um lugar de segurança. A IPIB tem feito isso desde o início do ano de 2020. A Secretaria de Ação Social e Diaconia da IPIB já ajudou os desabrigados pelas chuvas do Sudeste e Nordeste, campanha Amor em Ação, bem como apoiou as igrejas do norte do país no auge da crise de saúde pública gerada pela pandemia de Covid-19, campanhas Manaus e Acre. Agora, com a sua ajuda, faremos uma ação que abençoará simultaneamente as 5 regiões de nossa nação, numa tentativa de combater a fome que está assolando as classes populares da sociedade brasileira. Mais uma vez, a conta da diaconia será disponibilizada para que todos possamos ofertar e assim socorrer os que sofrem. O montante será transformado em cestas básicas para membros e congregados da IPIB e em refeições prontas para a população em situação de rua. A arrecadação será de 15 de abril a 15 de maio e a distribuição será feita no domingo 23 de maio, domingo de Pentecostes. E em Pentecostes, depois de vencidas as lutas, todos comeremos e beberemos alegremente na única mesa na qual não há ninguém comendo migalhas. Vamos comer na mesa do Cordeiro e juntos celebrar ao Senhor.
No Evangelho de João é dito que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não o receberam como Messias, não o receberam como o filho de Davi, aquele que era profetizado desde Moisés e por todos os outros profetas. Mas uma coisa que os judeus reconheceram em Jesus era a sua sabedoria e o chamavam de mestre. Jesus era um grande mestre, de fato, um grande mestre de sabedoria, e entre os seus ensinos, boa parte do que ele queria ensinar era de como viver de fato uma espiritualidade que agradasse a Deus, mesmo tendo a lei como pano de fundo, mesmo tendo a Bíblia hebraica como pano de fundo. Porque ao longo da fé judaica, o povo israelita não que deturpou a palavra, mas interpretou mal a palavra. Eles tornaram a lei de Deus, a qual Paulo diz que ela é justa, santa e boa, transformaram ela num código de morte. E nós vamos entender o porquê disso. Então Jesus está nesse tempo com o povo de Israel, com os judeus, ensinando e ressignificando as sagradas escrituras que eles tinham, para que eles, através dela, soubessem como viver a verdadeira espiritualidade que promove vida. E numa dessas situações que Jesus ensina, se encontra uma vez em que ele foi convidado por um fariseu para jantar na sua casa. Então eu quero ler com você um texto de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, que diz o seguinte: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem se fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Jesus chama Simão para uma profunda reflexão. O nosso texto aqui sempre é ressaltado a figura da mulher, o ato que ela faz. Mas o ensino aqui tem a respeito do comportamento de Simão. Simão, ele era, como o texto diz, um fariseu. Os fariseus, ele pertence às seitas judaicas, é como se fosse uma das denominações judaicas daquele tempo. O farisaísmo nasceu ainda no tempo do exílio babilônico, onde aqueles que queriam permanecer fiéis à fé judaica se organizaram de forma religiosa para estudar as Sagradas Escrituras e para viver uma vida pura. A palavra fariseu quer dizer isso, puro. E eles se consideravam puros. Eles se consideravam os melhores religiosos, melhor do que os saduceus, melhor do que os essênios, melhores do que os escribas, melhores do que qualquer outra denominação judaica tivesse naquele tempo. E por conta disso, Jesus tem muitos embates com esses homens.
por conta da sua forma dura de interpretação e porque também, ao não obedecer de fato aquilo que eles interpretam da lei, eles eram chamados de hipócritas pelo próprio Jesus. Então Jesus se depara justamente com esse homem, antes ainda dessa total rivalidade de Jesus com os fariseus. Esse fariseu convida Jesus para jantar. E dado a situação que ocorreu ali de uma mulher que era reconhecida naquela sociedade como uma pecadora, estar ali, tocar em Jesus e fazer o que ela estava fazendo, esse homem que se considerava puro, ele faz uma crítica no seu próprio coração. Ele faz essa crítica interiormente, ele não tem a coragem de dizer para Jesus o que ele está pensando. Então ele de forma maldosa julga erradamente Jesus, julga erradamente a mulher, e nessa ocasião então Jesus aproveita para ensinar-lhe algo muito importante, começando com a parábola. Mas que caminho Jesus quer ensinar para esse homem? Então nós vamos ver aqui 3 passos do que Jesus quer ensinar para esse homem, para fazer com que ele caminhe para uma espiritualidade pautada naquilo que Deus espera do seu povo. A primeira coisa que Jesus quer ensinar a esse homem, eu estou chamando aqui de desegosização. Essa palavra não existe se você procurá-la no dicionário. O que eu fiz aqui é pegar a palavra ego, que é uma referência grega a respeito do eu, do nosso eu, e desegosização seria eu deixar de ser egóico, egoísta. Porque, de fato, era isso que era o Simão, o fariseu. Ele era um homem que trabalhava e pautava toda a sua vida por uma vida piedosa, santa diante de Deus, baseada no cumprimento da lei. E ao cumprir a lei, ele se achava digno, ele se achava que ele tinha méritos diante de Deus. E por ser uma pessoa digna, meritória diante de Deus, santa, pura, como pensavam todos os fariseus, então ele era aquela pessoa que estava distante da sociedade, distante das pessoas e podia rotular as pessoas com aquilo que ele achava melhor. Então ele rotula essa mulher como uma pecadora. Você deve lembrar também aquele outro texto que Jesus fala de um fariseu que está orando e um publicano que está orando. O fariseu, ele faz uma oração cheia de pompas, cheia dessa automeritocracia, desse ego inflado por dar dízimos, por jejuar, por viver segundo a lei. Ele não reconhecia nenhum erro, aquele fariseu. Simão não reconhecia nenhum erro. Mas daquela mesma passagem do fariseu orando, tinha também um publicano, que se reconhecia pecador, não tinha coragem de levantar a cabeça diante de Deus. Ele batia no próprio peito e dizia: Senhor, tende piedade de mim. Essa mulher se reconhece como pecadora. Essa mulher não tem nenhum egoísmo. E o Simão, além de ser uma pessoa muito egóica, soberba, que se achava superior na sua religião, esse homem ele também é narcisista. Ele não conseguia olhar para os outros, só olhava para si mesmo, para o seu eu. Porque ele estava preocupado em ser essa pessoa meritocrática, em ser essa pessoa cheia de si, essa pessoa que se eleva acima dos outros. Ele está preocupado com ele mesmo. E nessa desegosização que eu estou chamando, Jesus está querendo tirar dele os olhos de si mesmo. É isso que Jesus quer fazer. Então Jesus conta uma parábola. Se o problema ali era Simão achar que aquela mulher era uma pecadora que não devia tocar em Jesus, e Jesus, se fosse um homem puro, santo, como ele era, não devia ser tocado por aquela mulher, então Jesus conta a parábola de um homem que era um credor, ele tinha 2 pessoas que deviam a ele, nenhuma das 2 tinham condições de pagá-lo. A dívida de um era 500 denários, a dívida do outro era 50 denários, eram dívidas com valores bem diferentes um do outro, mas os 2 não tinham condições de pagar. E aí, esse credor perdoa os 2.
É interessante Jesus trazer essa parábola para esse contexto, porque é exatamente isso que Deus fez conosco. O Senhor, Ele, na sua misericórdia, na sua graça, Ele perdoou os pecados de todos. Os que se aproximam de Jesus, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Seja ter pecado muito, seja ter pecado pouco. O fato é que quem pecou muito e quem peca pouco não consegue pagar essa dívida diante de Deus. Só o próprio Deus pode perdoar essa dívida. Só o próprio Deus, através de Cristo Jesus, tem condições de pagar essa dívida. E Jesus pagou essa dívida pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. A ideia não é pecar muito para que seja muito perdoado. A ideia é reconhecer que é um pecador, que precisa do perdão, que não pode fazer nada por si mesmo para alcançar esse perdão. Essa que é a ideia da parábola. E se a pessoa se reconhece uma pecadora, como o publicano, que não tinha nem ousadia de elevar a sua face a Deus, batendo no peito, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, se arrependendo diante do Senhor, o Senhor perdoa essa dívida. E aqueles que reconhecem muito que são muito pecadores, vai amar mais ainda Deus, porque ela não era digna desse amor, ela não era digna do perdão, porque o perdão era graça. É isso que a parábola está ensinando. A parábola está ensinando para Simão que ele é um pecador tanto quanto a mulher. A mulher está sendo muito amada porque ela é a pecadora. Ela é aquela que é reprovada por toda a sociedade farisaica. Ela pecou muito e porque o Senhor a perdoou, ela mais amou ao Senhor. E por outro lado, Jesus está dizendo, você que se acha santo, você também precisa do perdão do Senhor. E porque você acha que tem méritos diante de Deus por viver essa pureza, essa santidade, essa piedade tanta que você acha que vive, você ama pouco o Senhor. Por isso que os fariseus são chamados de hipócritas. Eles, de fato, devem mais o amor. Eles vivem baseado mais na lei, não na intimidade com Deus, não no temor ao Senhor. Isso que Jesus estava ensinando. Então, o Senhor estava querendo que ele parasse de se achar o melhor, mais digno, de se achar a pessoa que tem que se voltar tudo para ele mesmo, porque o que interessa é a posição dele. Jesus vai ensinar que não é guardando a nossa vida longe da sociedade, longe das pessoas, que a gente ganha ela. Ele vai dizer que é quando a gente perde a nossa vida, quando a gente nega a si mesmo, quando a gente se dá livremente em interesse dos outros. Por isso que Paulo vai dizer, não busque seus próprios interesses, mas antes o dos outros. Leve em consideração dar mais honra aos outros do que a si mesmo. Quando fazemos isso, quando negamos a nós mesmos, como Jesus diz lá em Mateus 16, 25, é que a gente ganha a vida. É que a nossa espiritualidade está mais próxima de Deus. Foi um entendimento muito interessante que existe na época da patrística e também da era medieval da igreja, é que as pessoas mais próximas de Deus não são as santas. Aí você vai dizer assim, nossa, isso deve estar doido, né? Mas o fato é que eles entenderam que as pessoas mais próximas de Deus é aquelas que se reconhecem pecadoras. Aquelas que estão atrás do perdão de Deus, porque elas mesmas reconhecem que elas não podem se purificar ou ser santa quanto gostaria de serem. Essas pessoas que se reconhecem pecadoras, elas são mais aceitas pelo Senhor, estão mais próximas do Senhor, porque elas buscam mais a graça e a misericórdia do Senhor. Quem tem mérito, quem se acha bom, não precisa do Senhor. É isso que elas pensam. Elas acham que são dignas de sentar à direita e à esquerda do Senhor, governando junto. E aí tem um segundo ponto que Jesus quer ensinar a Simão. Jesus quer ensinar a Simão que ele deve descobrir o outro. E que é no outro que está a missão do amor. Porque os 2 maiores mandamentos eram esses, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é no próximo é que está a nossa missão. Então Jesus, depois de contar a parábola,
ele chama a atenção de Simão e diz: vê esta mulher? Olha para esta mulher. Porque até então Simão não olhava para aquela mulher como uma pessoa. Ele rotulou ela, ele categorizou ela. Ela era uma pecadora. Era só isso que ele via nessa mulher, uma pecadora. Então Jesus está dizendo: vê esta mulher. Tenha um encontro com a realidade, tenha um encontro com a alteridade. A alteridade é uma expressão que os antropólogos usam muito para falar dessa reconhecer o outro, sendo ele quem ele é, não pelo que nós queremos que ele seja ou pelo que nós interpretamos delas. Por exemplo, quando os europeus vieram pela primeira vez no Brasil, nas costas brasileiras, eles categorizaram os índios, chamaram os índios, taxaram os índios de várias coisas, porque eram diferentes deles, europeus. Eles se achavam civilizados e os outros selvagens. Isso é falta de alteridade. E faltava alteridade aqui para Simão. Ele não via a mulher como uma pessoa. Ele só via ela como uma pecadora. Esse ensino que Jesus está querendo dar a Simão, ele tem validade para todas as temporalidades. Não era só os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios, que tinham essa mania, faz parte do ser humano, de querer rotular os outros, categorizar os outros e criar esse distanciamento dos outros. A nossa época faz muito isso. E Simão, como um religioso, como um judeu, ele também representa a nossa religiosidade cristã de hoje em dia. Hoje em dia nós também temos a mesma mania de querer rotular, categorizar as pessoas, tomar distanciamento delas, não andar com certos grupos, a gente cria nossas próprias bolhas, ou como diz o ditado mais popular, as panelinhas. As panelas dos outros não faz comida boa, as panelas dos outros não é boa. As bolhas dos outros estão erradas. Então a gente rotula, categoriza as pessoas também. E como é que nós fazemos isso? Então, uns são categorizados de arminianos, outros são categorizados de calvinistas. Uns são categorizados no Brasil, principalmente, está muito nessa polarização e categorização de pessoas. Então, uns são petistas, outros são bolsonaristas. E quando a gente rotula uns aos outros, a gente rotula essas pessoas com sentidos pejorativos. E nós queremos, com esses rótulos, dizer que elas não faz parte do meu meio, não faz parte do meu grupo, não pensa como eu, logo eu tenho que se distanciar dela. A gente não vê no outro a nossa missão. A missão que Jesus diz que enquanto vocês estão no mundo, vocês são a luz do mundo. A gente deixa de ser luz no mundo para as pessoas porque a gente se fecha dentro da nossa bolha, do nosso grupo, da nossa panelinha. Os outros são errados e a gente dá um rótulo para eles para dizer que estão errados. Jesus abomina esse tipo de coisa. Jesus abomina essa ideia de uma polarização e de uma raiva para com o outro. Porque Jesus, ele traz uma compreensão diferenciada. A compreensão diferenciada dele é o seguinte: a pessoa é a sua inimiga? Ame-a. Ore por quem vos persegue. Se eu sou calvinista, eu tenho que orar pelos arminianos. Se eu sou bolsonarista ou petista, eu tenho que orar um pelos outros. Você vai dizer isso é impossível. É impossível, sim. Para quem não aprendeu com Jesus. Para quem não quer ter esse choque de realidade como Jesus está fazendo esse choque de realidade com o Simão. Simão aqui ele representa muito a nossa temporalidade. O texto não diz se Simão mudou a forma dele pensar a respeito da mulher. Mas Jesus está fazendo um desafio para todos nós que estamos lendo esse texto, que nós temos que ter esse choque de realidade e essa mudança necessária. Olhar para o outro, não pelo rótulo, não pela categoria, não pelo que ela pensa, mas olhar para o outro como uma pessoa, a qual ela é o alvo do amor de Deus e deve ser o nosso alvo de amor também. Ela é o alvo da missão de Deus e ela deve ser o alvo da nossa missão também. É isso que Jesus está ensinando para Simão. Mas Jesus, ele ensina mais.
Jesus está ensinando para Simão também que ele deve mudar o centro que ordena toda a vida dele. Existem alguns padrões, alguns eixos na vida da gente que faz com que a gente se mova a partir disso. Por exemplo, Simão, ele era movido pela obediência da lei segundo a sua interpretação. Então ele vivia e era regido toda a sua vida pela lei moral, pelo padrão de pureza e de santidade que o farisaísmo tinha criado ao longo de 3 séculos. E ele se pautava por isso. Ele se movia por isso. Ele olhava a partir disso. Era a cosmovisão dele. O óculos de visão dele era a partir da lei moral. Por isso que ele via nos outros ou era santo ou era pecador. E Jesus quer que ele mude isso. Que ele mude esse centro ordenador. E esse centro ordenador agora vai ser pautado por um outro tipo de ética, por um outro tipo de espiritualidade. Porque a espiritualidade que Simão vivia, eu vou chamar ela aqui de necro-religião. O que é necro-religião? Necro vem da palavra morte. Por isso que se dá o nome de necrotério, por exemplo. Né? Então, necro-religião é aquela religião que ela promove mais a morte do que a vida. E a religião judaica farisaica, ela era uma promotora mais da morte. Porque uma vez que o centro ordenador dela era a lei moral, quem desobedecia a lei moral era passível de condenação e morte. Veja o caso, por exemplo, da mulher pega em flagrante adultério. Levam ela a Jesus. O argumento deles é: a lei nos diz que se for pega essa mulher em flagrante adultério, ela pode ser apedrejada. E todos eles estavam com pedras nas mãos. Essa é a necro-religião. E Jesus quer colocar uma biorreligião. Biorreligião é uma religião da vida. E Jesus quer promover a vida. Ele veio para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. A palavra dele é espírito e é vida. Então Jesus vai começar a mexer nesse centro ordenador de Simão. Quando você vai lá para o Sermão do Monte, por exemplo, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos, orem por quem vos perseguem. Ele diz assim: não pague o mal por mal. Ele diz que se bater numa face, vira outra face. Se te pedir uma capa, dê também a túnica. Se pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Então Jesus está reorganizando a espiritualidade desses fariseus, e principalmente aqui no caso de Simão, para que ele entenda que a espiritualidade que o Senhor espera é outra. Não era de morte, era de vida. Porque misericórdia quer e não sacrifício. Lembra dessas palavras que Jesus repetiu algumas vezes? Palavra que o próprio Deus dizia através dos profetas. Misericórdia quero e não sacrifício. Sacrifício está relacionado à morte. E misericórdia está relacionado à vida. Era isso que Jesus queria que Simão começasse a entender. E aí Jesus vira para aquela mulher. Essa mulher que era reconhecida na sociedade como pecadora e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Em vez de aplicar a lei para essa mulher que era uma pecadora, possivelmente uma adúltera, possivelmente uma prostituta, Jesus aplica misericórdia. E em vez de pegar uma pedra para apedrejar essa mulher e aquela outra também que foi pega em flagrante adultério, Jesus concede o perdão. Vai e não peques mais. Você foi amada. Um sacrifício de sangue está sendo feito para que você tenha vida. Vida em abundância. Jesus viu na mulher o alvo da missão dele, que era porque ele veio para salvar. Ele veio para resgatar os perdidos. A nossa missão não pode ser diferente da missão de Jesus, já que nós professamos a fé em Cristo Jesus. A nossa religião não pode ser da morte, tem que ser da vida.
É abominável para o pensamento de Jesus uma fé como uma nossa cristã que cria doutrinas onde nos separa das pessoas. Na oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, não tires do mundo, eu oro para que tu os livres do mal. Porque é no mundo que nós cumprimos a nossa missão. É as pessoas que Deus coloca diante de nós, sejam elas quem for, elas têm que ser o alvo do nosso amor e de um testemunho de que nós fomos amados por Deus, perdoados por Deus, que recebemos a graça de Deus e que agora o Senhor estende essa graça para a vida delas também. Porque só a graça promove vida, não a lei. Só a graça promove vida. E nós recebemos a graça de graça. E aquilo que recebeis de graça dai, foi o que o Senhor ensinou. Então Jesus conduz Simão para essa caminhada diferenciada. Primeiro, levando ele em vez de ver a si mesmo, preocupado com si mesmo, com a sua própria pureza, para que ele agora, nessa experiência com Jesus, ele pudesse distanciar-se de si mesmo para tomar o segundo passo, que era ir ao encontro do outro. Mas um encontro onde pudesse oferecer a graça, vendo essa pessoa como pessoa digna do amor de Deus, porque todos nós fomos por Ele amados. E em terceiro, que justamente o nosso centro ordenador, o centro ordenador de Simão, passasse da lei moral para viver a partir de uma lei do amor de Cristo Jesus. E quem vive no amor, Paulo vai dizer que não peca. Né? Quem ama, não peca. Quem ama, encontra a graça que santifica, a graça que nos purifica, a graça que nos transforma dia por dia à glória e à imagem de Jesus Cristo. Se você quer uma transformação na sua vida, se você quer viver uma vida piedosa diante de Deus, viva na dimensão do amor. Viva no cumprimento da missão que Deus colocou sobre nossas responsabilidades. E assim, você vai ser uma pessoa que, em vez de ser criticada como Simão foi criticado, vai ser elogiado e encontrar graça, como essa mulher do vaso de alabastro. Foi e recebeu a graça, recebeu o perdão e recebeu uma missão de poder agora testemunhar desse amor para com os outros. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. E eu quero orar pela sua vida, para que qualquer tipo de conservadorismo, qualquer tipo de pensamento pautado mais numa lei moral do que no amor de Cristo, no amor e na lei do amor, seja transformado. Transforme o seu coração, para que você esteja preocupado mais com os outros do que consigo mesmo. Amém? Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado por essa lição preciosa, Senhor, onde, numa oportunidade que Jesus teve com um fariseu, ensinar para nós que a coisa mais importante é ver as pessoas como pessoas e tirar esse olhar voltado somente para nós mesmos, para nossos próprios interesses, para nossas próprias vontades corrompidas e voltar o olhar para a necessidade do outro e para a necessidade que o outro tem da tua graça, onde nós somos agora esses dispenseiros da graça de Deus. E que nós abençoamos vidas, Senhor, para que elas gozem de vida e assim fujam e sejam resgatadas da morte. Nos ajuda a cumprir essa missão no mundo, Senhor. Que o nosso centro ordenador, que o nosso centro que rege, move nossas vidas, não seja, Senhor, um legalismo, mas seja a graça e o amor para com o próximo. Em nome de Jesus, nos ajuda nisso. Pai Santo, eu te peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, que eles possam gozar, Senhor, nessa nova semana que se inicia, do teu poder, da tua força, como foi lido no começo no texto de Jeremias.
eles possam gozar da tua graça. Graça, Senhor, que se revela suprindo todas as necessidades que eles tiverem. Graça que se revela e se manifesta, dando vitória sobre as suas tribulações pessoais, guardando a vida deles, curando-os das suas enfermidades. Te peço, ó Pai, cura sim nossos irmãos, ó Deus, ao qual nós conhecemos por esse Brasil afora, que estão com Covid ou que estão com outras doenças. Cura-os, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, sustenta teu povo. Livra-os do mal, como Jesus orou, Senhor, a Ti. E esteja, Senhor, nos usando para a glória do Teu nome. Faz com que nossas vidas sejam um canal da vida que flui de Ti, a qual nós recebemos e de nós deve fluir para outras pessoas. Faz de nós, ó Deus, Teus instrumentos, tanto abençoando nossas vidas como para que nós possamos abençoar outras vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo nunca vos abandone, mas permaneça convosco na sua casa até a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.